Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 16 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de algoritmo da divisão no anel de polinômios. Então hoje a gente vai definir sobre que condições esse conjunto do anel de polinômios dá para definir o algoritmo de divisão nele. Certo? Então basicamente a gente vai ver qual é a condição sobre os coeficientes para que esse algoritmo seja válido. E esse algoritmo sendo válido, como eu já comentei, a gente está cada vez mais aproximando esse anel de polinômios do anel dos inteiros, né? Que não vale o algoritmo da divisão da mesma forma que vale lá para os inteiros. Bem, então vamos começar a aula. Sim, só lembrando, essa aula tem um mínimo de edição possível, então já vão me desculpando qualquer parada para tomar água ou qualquer tosse, qualquer gaguejado. Então, beleza? Vamos começar a aula então. Bem, então a gente já começa com o seguinte teorema para garantir o algoritmo da divisão no anel de polinômios, né? Então, se A é um corpo e F e G são polinômios com G o polinômio não nulo, então existem únicos Q e R's também polinômios, tais que eu posso escrever F dessa forma, né? Como Q vezes G mais R, com esse R sendo igual a zero, ou o grau desse polinômio R sendo menor que o grau do polinômio G, certo? Então dessa forma a gente, garantindo a existência desses caras e que satisfaça isso aí, a gente já garante o algoritmo da divisão e já vai quase garantindo aí que é um domínio euclidiano, né? Para fazer um domínio euclidiano a gente só vai ter que definir uma norma que atenda aquelas duas propriedades. Bem, mas vai ser meio que imediato, né? Se valer isso aqui, a gente já está com 80% do caminho andado, né? Só falta definir a norma que seja propícia e que a norma satisfaça aquelas coisas, né? Então a gente já tem, se valer isso aí, a gente já tem quase 70% do caminho para mostrar que o conjunto do anel dos polinômios é um domínio euclidiano, certo? Então vamos garantir primeiro, vamos fazer meio que ao contrário aqui. Vamos garantir a existência desses polinômios para garantir o algoritmo da divisão. Bem, esse algoritmo da divisão, eu acho que vocês já devem ter feito ele de muitas formas diferentes, né? Então eu acho que talvez até no cálculo vocês tenham feito para resolver algum limite ou coisa do tipo. E nas fases iniciais também, no ensino médio, também vê esse algoritmo da divisão, que é meio que transportado como aquele, acho que é Bierhoff-Ruffini, né? Tem aquelas regrinhas lá, aqueles macetes para fazer, mas já fazia isso, né? Só que agora a gente vai ver que realmente dá para fazer isso, né? E só dá para fazer, aqui já respondendo aquela pergunta, o que eu deixei de início da aula, sobre que aspectos os coeficientes, qual é o aspecto que eu tenho que ter com os coeficientes para poder garantir a existência, né, desse algoritmo da divisão. E aqui no teorema já está respondendo, né? Eu preciso que os coeficientes venham de um corpo, né? Se esses coeficientes estiverem em um corpo, então vale esse algoritmo da divisão, beleza? Então vamos demonstrar esse resultado, certo? Bem, vamos fazer algumas que a gente só tem aqui que esse G é diferente de zero, né? Mas esse F pode ser um polinômio qualquer. Então vamos fazer algumas suposições aqui no polinômio F e ver que isso que sob algumas suposições o resultado é imediato. Uma primeira suposição é que se F é o polinômio nulo, então basta tomar Q igual a zero e R igual a zero e você tem isso aqui, né? Porque Q igual a zero, zero isso aqui, mais R que é igual a zero, que também é uma possibilidade para R, e então você tem o desejado. Beleza? Agora, se esse F for diferente de zero, então eu vou escrever o polinômio G dessa forma, ou o polinômio F dessa forma, como A1 até a N, e o polinômio G dessa forma, de B0 mais B1 x até o Bm, ou seja, eu estou supondo aqui que o grau do polinômio F é N e o grau do polinômio G é M, certo? Então a gente tem esses dois graus. Se F for diferente de zero, a gente tem um polinômio de grau M e um polinômio de grau N, e aí a gente tem duas considerações sobre Mn. A primeira é que se N for menor que M,
Bem, se n for menor que m, basta tomar aqui q igual a zero e o resto como sendo f, né? Então, zero essa parte, fica r igual a f e atende essa segunda hipótese aqui, que o grau de r, que é o mesmo grau de f, que é n, é menor que m. Beleza? Então, se f for diferente de zero e o grau de n e o grau de f for menor do que m, a gente também já tem o resultado. Certo? O resultado segue, só basta tomar q igual a zero e r igual a f. Então só falta um caso, né? Que é o caso em que n é maior ou igual a m, certo? No caso que m é maior ou igual a n, a gente vai demonstrar o resultado por indução sobre o grau de f, certo? Então a gente vai fazer indução sobre m. Beleza? Então vamos lá. Então vamos para o caso inicial. Bem, para o caso inicial, se n é igual a zero, como n é maior ou igual que m, m também tem que ser igual a zero. E se m é igual a zero, a gente tem, se m e n são iguais a zero, a gente tem que f é um polinômio constante não nulo, g também é um polinômio constante não nulo. E como a gente está num corpo, né? Na questão aqui, esses coeficientes estão no corpo, então a gente pode escrever esse polinômio f, que é o a0, como sendo, maliciosamente, como sendo a0, b1 a menos 1, b0 a menos 1, b0, né? Ou seja, eu só multipliquei por 1 aqui e associei de forma aqui, maliciosamente eu associei dessa forma. Por quê? Porque dessa forma o b0 é g, então eu escrevi f como sendo a0, b0 menos 1 vezes g. Ou seja, eu já escrevi f como sendo alguém vezes g, mais zero, né? Porque aqui não tem nada, então é zero, então o resto é zero. Então, nesse caso, para o caso inicial, só basta tomar q igual a a0, b0 menos 1 e r igual a zero. Tranquilo? Então, vencido o caso inicial. Bem, se o caso inicial é válido, então suponha que o resultado é válido para qualquer polinômio com grau menor que n, certo? Então, para qualquer polinômio com grau menor ou igual que n, a gente tem o resultado, ou seja, existem únicos Q1 e R, Q e R que satisfazem o algoritmo da divisão. Beleza? Então vamos atrás desse polinômio que satisfaça a divisão, que tem um grau menor que f e que sirva lá para a gente fazer a divisão sobre f. Bem, e o polinômio, a gente define ele dessa forma. Vamos definir um polinômio f1 como sendo f, o polinômio f, como sendo o polinômio f menos an bm a menos 1 x elevado a n menos m vezes g. Bem, por que eu defini esse polinômio dessa forma? Perceba que esse polinômio, do jeito que eu defini aqui, esse polinômio f1, ele vai ter grau menor estrito do que o grau de f, né? Por que ele vai ter grau menor estrito do que o grau de f? Bem, desse lado aqui, o termo líder, né? Vamos olhar para os termos líder, né? Porque o que dá o grau é o termo líder, né? Então, olha o lado, por esse lado daqui, o termo líder aqui é a n, certo? A n x a n. Bora olhar o termo líder agora desse outro lado aqui. Se você fizer a multiplicação desse termo aqui por todo g, quando você olhar o termo líder de g, que é bmx elevado a m, quando você fizer o produto aqui, vai ficar an de navio, né? bm a menos 1, ou bm a menos 1, bm, certo? Então, bm a menos 1 com bm vai dar 1, então vai ficar só a n. Agora, vamos olhar para as potências de x. Essa potência de x aqui vai ficar x elevado a n menos m. E aqui vai sair a potência de x elevado a m. Então, vai ficar x elevado a m menos m mais m. Então, vai ficar o termo líder disso aqui, vai ficar só a n x elevado a n, né? Porque o bm com bm a menos 1 com bm dá 1. E o x elevado a m menos
o x elevado a n menos m mais m vai ficar só x elevado a n. Então o termo livre desse daqui vai ficar só x elevado a n. Como está subtraindo, vai ficar o x elevado a n daqui, cancelando com o x elevado a n que vem daqui. Então, o resto dos termos podem até se anular o resto do termo, mas o importante é que esse polinômio, com certeza, ele vai ter um grau menor que n, né? Ou seja, vai ter um polinômio, vai ter um grau menor que o grau de f. E se ele tem um polinômio, e se ele tem grau menor que o grau de f, pela hipótese de indução, vai existir um Q1 e R polinômios, né? Tais que eu posso escrever F1 como sendo esse Q1G mais R, com esse R igual a zero, ou o grau desse R menor que o grau de G. Beleza? Bem, mas por um lado eu tenho que F1 pode ser escrito como essa expressão. E por outro lado, eu tenho uma expressão de F1 aqui em cima, certo? Então vou jogar essa expressão de F1 nessa igualdade aqui que eu tenho, certo? Então o que é que a gente vai ter? Que F menos a gente vai ter que F menos esse pedaço aqui, vezes G, né, que é essa expressão que a gente teve aqui de cima, é igual a Q1G mais R. E aí, caixão e vela preta, né? Por que é caixão e vela preta? A gente não quer escrever F como sendo algum polinômio vezes G mais algum polinômio vezes G mais um R, né? Com R igual a zero, que a gente já tem aqui, ou o grau de R menor do que o grau de G. Então, só é jogar esse termo para esse lado e já pôr o G em evidência, né? Que aqui tem G e aqui tem G. Então, a gente tem que F é igual a esse pedaço aqui vezes G mais R, e o continua sendo, que a gente não mexeu em R, continua R sendo igual a zero, ou o grau de R menor que o grau de G, certo? Então, tomando Q igual a esse pedaço, segue o resultado, né? Então, ou seja, F oposto, vale o algoritmo da divisão aí, desde que os coeficientes sejam tomados em um corpo, né? E ver que é bem necessário que os coeficientes sejam tomados em um corpo, porque toda hora a gente está pegando um elemento inverso de um desses polinômios, né? Então a gente está pegando o elemento inverso e aí particularmente esse cara é um não nulo, né? Então, para garantir que todo elemento não nulo tem um inverso, isso só num corpo. Beleza? Bem, então falta a gente já mostrou que existe esses Q e R's, falta mostrar a unicidade desses caras, né? Então, para mostrar a unicidade, a gente mostra como geralmente se faz, né? Aqui na matemática, a gente supõe que tem dois que satisfaçam a mesma propriedade, ou no caso aqui que são quatro, né? Que satisfaçam a mesma propriedade. Então, vamos supor que tem um Q1, um Q2, o R1, R2, polinômios, tais que eles satisfaçam o algoritmo da divisão, lembrando que esse R1 tem que ser igual a zero, ou o grau de R1 é menor que o grau de G, e esse R2 é igual a zero, ou o grau desse R2 é menor que o grau de G, certo? Vou chamar essa expressão de 1 porque ela vai ser crucial para a gente ver no final. Beleza? Então, se eles satisfazem a mesma coisa, significa que eu tenho essa igualdade, né? Como eu já tenho lá em cima. Então, só pondo o que tem G para um lado e o que tem R para o outro, os restos de um lado e os quocientes do outro, a gente tem, e já pondo G em evidência, a gente tem que Q1 menos Q2G é igual a R1 menos R2. O que é que seria interessante para a gente aqui? Bem, seria interessante que esse Q1 menos Q2 fosse zero, né? Porque se esse Q1 menos Q2 for zero, significa de cara que Q1 é igual a Q2, e o Q1 menos Q2 sendo zero, zera esse lado de cá, e aí, consequentemente, R2 menos R1 é zero, então a gente tinha que R1 é igual a R2, né? Então, se Q1 menos Q2 for zero, a gente tem o que a gente precisava, certo? Então, suponha que isso não aconteça. Você está com muito azar, suponha que Q1 menos Q2 seja diferente de zero. Bem, se Q1 menos Q2 é diferente de zero, como A é um corpo e todo corpo é domínio, então
o grau desse polinômio produto aqui é a soma dos graus de cada um desses polinômios, certo? A gente viu isso na aula passada. Bem, então aqui, ó, veja só, o grau de Q1 menos Q2G é o grau de Q1 menos Q2 mais o grau de G. E perceba que isso é sempre maior ou igual que o grau de G, né? Porque esse lado esquerdo aqui é o grau de G mais um inteiro positivo, certo? Então, com certeza, esse lado daqui é maior ou igual que o grau de G, certo? Mas, por outro lado, esses dois polinômios aqui são iguais, né? Então, seus graus têm de ser iguais também, certo? Mas o grau desse R1 menos R2, a gente já viu que ele coincide exatamente com o máximo do grau de R1 com o grau de R2, certo? Bem, então veja só, esse lado de cá a gente tem que é maior ou igual que G, né? Então o grau de R1 menos R2, ele está sendo maior que o grau de G. Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Por que não pode? Porque se você olhar lá no item 1, o grau de R1 é menor que G e o grau de R2 também é menor que G. Então, vê só, isso dá maior ou igual que G. E não pode, né? Porque o R1 tá menor, o grau de R1 é menor que o grau de G e o grau de R2 é menor que o grau de G. Então, o grau deles dois, com certeza, teria de ser menor que G, né? Por causa de 1. Então, isso contradiz 1. E contradiz o que é que o que é que gera essa contradição, né? O que é que está gerando essa contradição? O fato de Q1 menos Q2 ser diferente de zero, certo? Então, se está gerando uma contradição Q1 menos Q2 ser diferente de zero, isso implica que Q1 menos Q2 é igual a zero e, consequentemente, R1 menos R2 também é igual a zero, certo? Então, de fato, esses caras são iguais, certo? Então, o corolário imediato desse teorema é que se A é corpo, então o anel de polinômios é um domínio euclidiano, certo? Então, o domínio euclidiano, para ser um domínio euclidiano, a gente precisa definir uma norma que satisfaça aquelas duas condições, né? Se A divide B, então norma de A é menor ou igual que norma de B e vale o algoritmo da divisão, certo? Então, qual é a norma que a gente vai fazer? Bem, levando intuitivamente pelo teorema anterior, a norma parece ser uma norma. Se você definir a norma como sendo o grau de um polinômio, vai ser bastante interessante, porque ela vai atender imediatamente aquela coisa lá. A gente só vai ter um cuidado por causa de como a gente definiu o polinômio nulo, né? O polinômio nulo ele tem grau qualquer, né? Então aqui a gente vai dar uma adaptada só para poder valer para o polinômio nulo também. Então a norma como é que vai ser? A norma vai ser o grau do polinômio. Se o polinômio é diferente de zero e se o polinômio é o polinômio e zero se f é o polinômio nulo, certo? Então é o grau do polinômio se o polinômio é diferente de zero e zero se esse é o polinômio nulo, certo? Que se lembre lá que o grau do polinômio nulo ele é definido como aquele infinito, né? Então não podia ser zero. Então para ter um controle aqui a gente define o grau a gente define a norma como sendo zero se o polinômio é o polinômio nulo e se o polinômio é diferente de zero a gente define como sendo grau. Bem, então a condição 1 fica como exercício, certo? Então veja lá como é que é a condição 1 e você vai ver que funciona direitinho, porque A é corpo, vai funcionar direitinho a questão de um polinômio divide outro, então o grau de um é menor igual que o grau do outro. E a segunda parte é o algoritmo da divisão, que segue imediatamente do teorema que a gente acabou de ver, né? Que se eu definir a norma desse jeito, a norma exatamente atende a condição do algoritmo da divisão. Beleza? Então, para encerrar a aula, vamos ver só algumas observações aqui de imediato do fato de se A é corpo, A de x é um domínio euclidiano, né? Primeira coisa, seja A um corpo, então em particular, pelo corolário anterior, A de x é um domínio euclidiano e, como a gente viu, consequentemente é um domínio de ideais principais e domínio de fatoração única, certo? Então, se A é um corpo, A de x é domínio euclidiano, consequentemente domínio de ideais principais,
consequentemente domínio de fatoração única. Então A de x, como estrutura algébrica, ele tem as mesmas propriedades que o anel dos inteiros. Então dá para fazer divisão, dá para fazer algoritmo da divisão, né? Dá para saber MDC, e entre outras coisas. Tudo que você conseguir fazer para inteiros, vai conseguir fazer para o anel de polinômios. Beleza? E uma segunda observação, bem, se é um domínio de ideias principais e domínio de fatoração única, então se f é um polinômio irredutível, somente se o ideal gerado por ele é um ideal maximal. Então olha que interessante, polinômios irredutíveis geram ideais maximais. Então ter um polinômio irredutível é uma coisa bem interessante sobre o anel de polinômios, certo? Desde que esteja definido sobre um corpo, né? Então a gente vai ocupar algum tempo, né? Na verdade a gente vai ocupar algum tempo para achar polinômios irredutíveis. Na verdade vai ver um resultado, já dando spoilers aqui, a gente vai ver um resultado que garante quando é que um polinômio é irredutível sobre Q de x, né? Se ele tiver sobre os racionais, certo? Então uma coisa interessante é que a gente vai estar procurando polinômios irredutíveis, porque ideais gerados por eles vão ser ideais maximais. Bem, e uma observação 3 é que a condição de A ser corpo é essencial para a gente ter um domínio euclidiano, porque em Z de x não é um DIP, por exemplo, Z é domínio e Z de x não é um DIP, consequentemente ele não é um domínio euclidiano, certo? Então não tem algoritmo da divisão em Z, né? Você pode se lembrar, Z acontece quase tudo lá, e se eu tomar Z de x? Z de x não rola porque Z não é corpo, né? Então, consequentemente, não é um domínio euclidiano, não é um DIP e consequentemente não é domínio euclidiano. Então bora ver que realmente esse cara não é um domínio de ideias principais, certo? Bem, considere esse ideal aí, o ideal gerado por 2 mais o ideal gerado por x. Bem, o ideal gerado por 2 é um ideal, o ideal gerado por x é um ideal, soma de ideais é ideal. Então isso é um ideal em z de x, certo? Vamos mostrar que esse ideal não pode ser gerado por um único elemento, certo? Bem, então se esse z de x fosse um DIP, existiria um f em z de x, tal que o ideal gerado por 2 mais o ideal gerado por x daria igual ao ideal gerado por f. Beleza? Então, vê só, se lembre lá daquele lema que a gente tinha para a existência de MDC em DIP, a gente tinha que, se você tivesse escrito uma coisa dessa forma, você poderia afirmar com certeza que esse F é o MDC de 2 e x, certo? É o MDC desses caras que estão sendo gerados aqui, certo? Mas perceba que uma vez que esse 2 não divide x, então a gente tem que o MDC entre 2 e x obrigatoriamente vai ter que ser 1, certo? Então, ou seja, esse polinômio f aí é 1. E se esse polinômio f é 1, se lembre que a gente dá para escrever o MDC como combinação desses elementos, né, que você está calculando o MDC. Então, ou seja, existem dois polinômios g e h, tal que eu posso escrever 1 como sendo 2 vezes g mais x vezes polinômio h. Beleza? Mas veja bem o que está acontecendo aqui. Você está com a igualdade de dois polinômios, né? Nesse lado de cá, no lado direito, a gente só tem um polinômio constante, certo? E polinômio constante, todos esses outros termos aqui são zero. Bem, desse lado esquerdo, esse primeiro termo aqui já tem um cara não nulo, que é o coeficiente 1 atribuído a x, né? Então a única possibilidade aqui é que esse h se fosse o polinômio nulo. Não tem outra possibilidade que esse h não seja o polinômio nulo, para poder matar todas as indeterminadas aqui. E por outro lado, esse polinômio g aqui, ele tem que ter termo independente para poder compensar isso daqui, certo? Para poder compensar que aqui tem um termo independente não nulo. E mais perceba que o termo independente desse polinômio aqui, 2 vezes g, com certeza vai ser um número par, né? Porque está multiplicando por 2. O coeficiente desse aqui tem que ser um número par, que não tem como acontecer, porque desse outro lado aqui é 1. Então não tem polinômios que eu substituo aqui e a modo que essa igualdade aqui seja válida, né?
Ou seja, essa igualdade aqui tem um absurdo, né? Você não consegue ter esses polinômios aqui, né? E da onde veio o absurdo? De supor que z de x é dip. Portanto, isso gera uma contradição e, portanto, z de x não é dip. Então, esse fato dos coeficientes que você está tomando ser um corpo é um fato essencial para poder ter que a de x é um domínio euclidiano. Beleza, então, pessoal. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguir no canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito baixo que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Vamos quebrar a lambda e ralar no escurinho. Vamos trocar um cuspe, vamos dar um beijinho. Vamos quebrar a